Olá, então hoje nós vamos falar sobre os fármacos que são utilizados no controle da glicemia. Lá no finalzinho da aula a gente vai falar também sobre os fármacos usados no metabolismo energético, tá? Muito bem, lembrando que essa aula foi preparada para vocês, da turma de farmacologia, do curso de biotec, então a partir do momento que ela for divulgada para vocês lá no Aprender, peço que vocês não repassem ou divulguem em outras mídias, por favor. Então, nós vamos fazer uma rápida revisão, de como se dá o controle dos níveis de glicose no organismo, para poder falar, então, dos distúrbios e, em seguida, da farmacologia. Bom, glicemia é a taxa de glicose no nosso sangue. Ela é considerada normal no jejum até 90 miligramas por 100 decilitros, 100 ml, perdão. Esses níveis de glicose aumentam sempre após a alimentação, então a ingesta de carboidrato, a sua digestão vai aumentar o nível de carboidratos, particularmente de monômeros, glicose e frutose, na circulação, e em particular a glicose, ela interage com receptores presentes na membrana plasmática das células beta, que estão incluídas nas ilhotas de Langerhans do pâncreas, e isso vai estimular uma cascata de eventos, que eu vou explicar para vocês agora, que vai culminar com a liberação de insulina, e a insulina na corrente sanguínea vai fazer com que essa glicose seja captada pelos tecidos e, com isso, reduza a glicemia. A insulina é um hormônio proteico, constituído de duas cadeias, totalizando 51 resíduos de aminoácidos. Bom, então como se dá, como é esse mecanismo de liberação da insulina pelas células beta do pâncreas? O estímulo ele vem a partir do aumento da glicemia sanguínea, por conta do aumento da glicemia, um maior número de moléculas de glicose interage com o transportador de glicose na membrana das células beta, que é o GLUT2. Essa glicose, então, é transportada para dentro da célula beta, vai ser conduzida pelo seu metabolismo, que vai gerar ATP, e esse ATP, então, o aumento nos níveis de ATP, esse ATP ele vai se ligar a um canal iônico que conduz potássio, que é dependente dos níveis intracelulares de ATP, e quando o ATP se liga a esse canal de potássio, esse canal de potássio se fecha. E aí vocês sabem, que quando canais de potássio se fecham, eles mantêm a membrana despolarizada, porque o canal de potássio é importante para a repolarização da membrana plasmática. Como isso não acontece, a membrana permanece despolarizada e isso ativa a abertura de canais de cálcio também presentes nessa membrana, e com isso o cálcio entra dentro da célula, aumentando os níveis citosólicos de cálcio, que vai, então, garantir que as vesículas de insulina se incorporem com a membrana plasmática e permitam a exocitose da insulina. Esse mecanismo está descrito novamente aqui nessa figura, um pouco mais completa. Então, glicose é transportado pela GLUT2, entra no metabolismo celular, gerando ATP. Esse ATP se liga a esses canais de potássio dependentes de ATP, que se fecham, e isso mantém a membrana despolarizada, faz com que cálcio entre na célula, e aí vai ativar aquelas proteínas transportadoras das vesículas, vai ativar também processos de exocitose, fazendo com que a insulina seja liberada na corrente sanguínea.
Bom, e aí ela tem duas estratégias, né? A insulina na corrente sanguínea, dependendo do tipo celular onde ela age, né? A insulina ela vai encontrar um receptor de membrana na célula-alvo, que vai fazer com que glicoses que estão, né? As moléculas de glicose que estão livres em circulação entrem no tecido, né? Nessas células. Então, isso particularmente acontece em tecido hepático, fígado e tecido muscular, e essas glicoses vão então ser combinadas formando a molécula, né, de moléculas de glicogênio que vão servir como reserva de energia. O outro mecanismo, né, é fazer com que a glicose entre dentro das células e possa ser utilizada no metabolismo celular. O único tecido que não depende da insulina para transportar essa glicose é o tecido cerebral. A insulina vai abrir, né, ativar transportadores de glicose, a glicose então vai ser encaminhada para o seu metabolismo, gerando ATP nessas células. Então, esse é um quadro que resume, né, esse mecanismo de ação da insulina. Dependendo do tecido, a glicose vai gerar ATP, né? Dependendo, né, se é um tecido de reserva energética, como, por exemplo, o tecido hepático, como, por exemplo, o tecido adiposo ou o músculo, essa glicose vai ser transformada em reserva energética, tá? E não vai ser consumida de imediato. Bom, com a ação da glicose, ou desculpa, da insulina, os níveis de glicose diminuem, então a glicemia abaixa. E essa queda nos níveis de glicose sanguíneos vão ativar outro grupo de células pancreáticas, que são as células alfa, também presentes nas ilhotas de Langerhans, que vão, agora por sua vez, secretar glucagon. E o glucagon tem um efeito contrário à insulina. O glucagon vai agir nos tecidos de reserva energética, fazendo com que essa reserva energética seja quebrada e liberada, então, na corrente sanguínea, a glicose. Ou também ácido graxo, quando o tecido for tecido adiposo. Então, devolve, né? Por exemplo, faz com que no tecido hepático o glicogênio seja quebrado, devolvendo a glicose para a corrente sanguínea. Então, há esse constante e contínuo balanço entre os dois hormônios reguladores da glicemia plasmática, insulina e glucagon, né? Então, a insulina vai baixar os níveis de glicose no sangue, isso ativa a liberação de glucagon, que aumenta os níveis de glicose no sangue, e aí por aí vai. Então, a gente fica sempre nesse balanço fundamental para manter os níveis glicêmicos adequados. Bom, existem algumas falhas nesse sistema, e a principal delas é a enfermidade conhecida como diabetes, tá? Existem alguns tipos de diabetes descritos, e os mais conhecidos são os 4 tipos, né? O tipo 1, 2, 3 e 4. Né? E nessa figura aqui da direita, o que a gente tem é uma representação de como é a liberação de insulina frente a um estímulo de aumento da glicemia plasmática nos tipo 1 e tipo 2 da diabetes, tá? Bom, a diabetes do tipo 1, como o gráfico aqui ilustra, bom, primeiro, como se dá a liberação de insulina no indivíduo normal, né? Desculpa, essa figura aqui em preto, né? Então, a partir do momento que os níveis de glicose aumentam, a gente tem um pico de liberação de insulina que, em 30 minutos, mais ou menos, já decai. Essa é o que a gente chama de primeira fase de liberação de insulina. Ainda nos indivíduos normais, né, que não apresentam nenhum distúrbio na liberação de insulina, ocorre uma segunda etapa ou uma segunda fase de liberação de insulina,
que é chamada fase 2, então ela é mais tardia, e ela leva a níveis de insulina que são inferiores ao nível de insulina da primeira fase. Então, a ação de liberação da insulina no indivíduo normal, ela tem sempre duas fases. Uma, ela é mais pronta, ela é mais rápida, em 10 minutos você já tem um pico de liberação de insulina, ela decai em 30 minutos, e aí você tem uma ação tardia, com uma liberação tardia, que é a segunda fase de insulina. O diabético do tipo 1 é o diabético que a gente chama de dependente de insulina. Por quê? Porque ele não é capaz, né, por uma série de razões, tem várias causas, né, para diabetes do tipo 1, ele não é capaz de liberar a insulina. Então, a gente não tem nem a primeira fase, nem a segunda fase. Já a diabetes do tipo 2, que é uma diabetes que normalmente acontece mais tardiamente no indivíduo, lá pela faixa dos 40 anos, ela está muito associada a alguns fatores de risco, como por exemplo, obesidade e doenças cardiovasculares. O que acontece é que ele não apresenta essa primeira fase. Ele vai apresentar somente a fase tardia, que é a segunda fase de liberação de insulina. E muitas vezes isso pode ser insuficiente para a regulação metabólica do indivíduo, tá? A diabetes do tipo 3 é a diabetes que é chamada de diabetes farmacológica, que ela é causada por interação com alguns outros fármacos, alguns medicamentos, que podem momentaneamente trazer esse distúrbio na liberação de insulina, e a diabetes do tipo 4 é a conhecida como gestacional. Ela vai produzir anormalidades nesses níveis de glicose por conta da alteração na liberação de insulina pela gestante. Isso aparentemente está relacionado ao aumento nos níveis de um fator hepático, que é o fator símile à insulina, que é um dos mecanismos de atuação do hormônio de crescimento que vai estar em grande atividade durante o período gestacional, tá? É bem conhecido já essa diabetes gestacional, ela pode ser controlada tranquilamente com alimentação, com dieta na gestante, não causa nenhum problema tardio para o feto se tratada, e também não aumenta a predisposição ou qualquer chance da mãe vir a desenvolver diabetes no futuro, tá? Então, ela se dá somente nesse período de gestação. Ok. Bom, eu vou passar para vocês agora um vídeo, né, que vai resumir alguns desses defeitos que levam à deficiência na liberação de insulina pelo indivíduo. A primeira parte desse vídeo eu passo para vocês na fisiologia, a segunda parte é novidade, e então eu vou passar o vídeo completo para vocês refrescarem a memória e também já aprenderem algumas novidades aqui. Então vamos lá.
Hmm. 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 Hmm.
Muito bem. Tem um resumo tão bom aqui, né, nesse filme. Opa. Bom, nós vamos começar falando sobre a diabetes do tipo 1. A diabetes do tipo 1, ela é insulina dependente, já que vocês viram que na diabetes do tipo 1 não há produção de insulina. Diabetes do tipo 1, ela é considerada já há bastante tempo como uma doença autoimune. É um processo que vai impedindo a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, também causando uma redução ou até destruição dos receptores de insulina nas células-alvo. Então, existem vários mecanismos, mas todos eles hoje relacionados a essa resposta autoimune. Bom, o tratamento para diabetes do tipo 1 é a insulinoterapia. Então, é fundamental fazer a reposição da insulina, a basal normal, que é manter os níveis basais, e também a repor os níveis pós-prandiais, que são aqueles níveis que vão tentar reproduzir aquelas duas fases, né, da liberação de insulina no indivíduo normal frente ao aumento dos níveis de glicemia. Bom, existem hoje no mercado várias formas de insulina, apresentações de insulina para esse tratamento, que são classificadas pelo tempo de ação e de duração, né, da sua ação, em pelo menos 4 tipos. Então, a gente tem o tipo que é o tipo de ação rápida, que vai representar muito bem aquela fase 1 da liberação de insulina. Então, ela tem um início rápido e curta duração. A insulina do tipo 2, que é uma insulina de ação curta, com um rápido início da sua ação. O do tipo 3 de ação intermediária, e o do tipo 4, que são as versões, né, as apresentações
que tem uma ação prolongada com início lento da ação. Então, esse gráfico ele ilustra esses vários tipos de insulina. A insulina que é considerada a insulina regular é essa que está em azul, que vai ter, né, após a sua administração, vai causar o pico de nível de insulina no plasma em 2 horas, e ela permanece até no máximo 8 horas em circulação, né, tendo esse decaimento aqui progressivo. As insulinas de ação rápida, elas estão aqui representadas em preto, que são a Aspática, a Lispro, que é muito usada no Brasil, e a glusilina. As de ação intermediária, a principal delas é a NPK, então ela vai ter, né, um tempo de ação mais lento, mas ao mesmo tempo mais prolongado, podendo perdurar no organismo até 18 horas. E a de ação mais longa, que são a Detemir e a glargina sendo a que tem o tempo de ação bastante prolongado. A escolha entre os tipos de insulina vai, obviamente, caber ao clínico que estiver acompanhando e também a como o paciente responde às diferentes formas de abordagem, principalmente levando em consideração como o indivíduo no que diz respeito à sua rotina, com a sua alimentação, com o exercício físico. Então, tudo isso tem que fazer um conjunto de ações que vão também definir qual é a melhor estratégia farmacológica de administração da insulina. Normalmente, se tenta iniciar o tratamento com a regular, e aí, se necessário, vai ajustando com as outras versões. Bom, a insulina é uma proteína, então a sua administração ela se dá por infusão subcutânea, né? E a forma mais comum é com a injeção, né? Com agulhas de insulina, em diferentes regiões do corpo, né? Sempre lembrando que é subcutânea. Hoje existem injetores portáteis do tipo caneta, que é o que está mostrado aqui em cima. A vantagem, né, dos injetores portáteis é que você já regula o volume de injeção para cada aplicação, então é mais preciso, né? É mais fácil, né, para o indivíduo. Lembrando se como é uma proteína, né, a insulina precisa ser armazenada em refrigeração, então a canetinha também pode ficar em refrigerador, né? E esses mecanismos eles foram evoluindo, né, para trazer mais conforto ao diabético do tipo 1, e hoje a gente tem vários difusores de dispositivos de infusão que fazem a injeção contínua de insulina, que são as bombas de insulina. Então, o indivíduo, ele mantém, né, a bombinha de insulina constantemente, enfim, aderida, né, à superfície da pele, e a injeção ela pode ser controlada, né, aqui por um sistema acoplado. Hoje a gente tem versões dessa bomba de insulina que fazem ao mesmo tempo a dosagem da glicemia. Então, próprio sistema vai, a partir dos níveis glicêmicos, controlar as concentrações ou as doses de insulina que são injetadas no indivíduo. Isso traz muito mais segurança e conforto para o diabético do tipo 1. Infelizmente, no nosso país, essas bombas elas ainda têm um preço muito elevado. Então, a última vez que eu olhei, né, o valor de uma bomba de insulina, eu encontrei por 4.000 euros. Então, imagina a dificuldade, né, para a grande maioria das pessoas
de adquirir um sistema como esse. Existe também uma versão que é uma versão de insulina inalada, então uma bombinha de inalação. A primeira vez que essa bomba foi aprovada, né, para uso, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso foi no finalzinho da década de 90, mais ou menos, e então ela foi lançada, foi colocada, né, no mercado, as pessoas começaram a consumir, a usar, né, a insulina inalada também por praticidade, né, porque reduz esse desconforto de ficar, né, injetando, né, a insulina, e tem uma rápida absorção também, mas começou a ser relatado um número grande de indivíduos que apresentava sangramento nasal com o uso dessa insulina inalada. E foi mostrado que ela, de fato, fragiliza a mucosa nasal, causando, então, esses sangramentos. Ela foi retirada do mercado, né? E tem mais ou menos 10 anos que uma nova versão de insulina inalada foi aprovada pelo FDA nos Estados Unidos e já está também disponível. No Brasil, isso ainda não está sendo comercializado, mas eu acho que a tendência é chegar por aqui também. Bom, quais são as complicações, né, do uso da insulinoterapia, né? Então, as complicações da diabetes a gente viu rapidamente no vídeo, né? Eu vou reforçar novamente daqui a pouco quais são, mas a insulinoterapia, se ela não é feita de forma criteriosa, adequada, combinada, né, com toda uma rotina de alimentação, né, de dieta, de exercícios físicos, etc., ela pode gerar uma resposta que é bastante comum em diabético do tipo 1, que é eventos de hipoglicemia, tá? Principalmente quando o indivíduo atrasa a refeição, ou ele faz uma refeição com um aporte de carboidratos baixo, quando ele se coloca em exercício físico exagerado, que vai então reduzir também, né, os níveis glicêmicos, ou quando ele administra uma dose aumentada de insulina para aquelas necessidades que ele enfrenta no momento. E essa hipoglicemia, ela vai ser percebida pelo indivíduo como uma hiperatividade, um aumento na frequência cardíaca, transpiração aumentada, então sudorese, tremor, náuseas, podendo levar à convulsão e até ao coma. Então, indivíduos que apresentam diabéticos, que apresentam essas quedas nos níveis de glicemia, eles precisam ter à sua disposição um aporte glicêmico de rápida absorção, tá? Uma administração de glicose rápida. Então, existe nas farmácias, né, pequenos sachês ou de glicose ou de frutose para rápida absorção, né, desses monômeros e, com isso, contrabalancear essa queda glicêmica causada por um aumento nos níveis de insulina ou até por uma queda na ingesta glicêmica. Isso é bem comum nas primeiras horas do dia, né, quando o indivíduo desperta do jejum prolongado, tendo feito a administração de insulina à noite, de chegar, às vezes, até valores de 50 miligramas por 100 ml de sangue de insulina plasmática, de glicose plasmático. Bom, então, diabetes do tipo 1, insulinoterapia. A diabetes do tipo 2, ela é causada, como a gente viu, né, por alguns defeitos, né, na produção de algumas proteínas,
e tem como um dos principais fatores de risco a obesidade, tá? Vocês viram no vídeo que a obesidade ela vai dificultar a interação tanto da insulina quanto da glicose com os seus receptores plasmáticos, e isso vai elevar os níveis de glicemia, de gordura, além da insulina na corrente sanguínea. Como ela é tratada, né? Como o próprio vídeo traz, né? O primeiro momento, o clínico propõe ao diabético do tipo 2 que ele procure corrigir esses distúrbios com dieta, com mudança de rotina, com uma dieta mais equilibrada, reduzindo os níveis de carboidrato no seu alimento, com exercícios físicos regulares, e com diminuição de outros fatores de risco, como, por exemplo, o tabagismo. Então, a primeira abordagem é essa abordagem comportamental. Se isso não leva a essa correção nos níveis glicêmicos, de insulina, de gordura plasmáticos, é importante fazer a intervenção farmacológica. E aí a gente tem alguns fármacos que são utilizados na diabetes do tipo 2, que são os agentes antidiabéticos orais. Entre eles a gente tem 2 grupos principais, né? O primeiro grupo é o grupo que a gente chama de secretagogos de insulina, ou seja, eles vão induzir a secreção de insulina. E aí a gente tem as sulfonilureias, as meglitinidas e os derivados da D-fenilalanina. E o segundo grupo são das biguanidas. Vamos ver o que é cada um deles. Então, lembrando do mecanismo de ação, né? No mecanismo de liberação da insulina, né, no indivíduo normal, aumento da glicemia, aumenta os níveis de ATP, bloqueia canal de potássio dependente de ATP, e isso é que faz com que esses canais de cálcio se abram, aumentando os níveis de cálcio intracelulares, que vai propiciar, então, a exocitose da insulina que está armazenada em grânulos. Muito bem. Entre esse grupo dos secretagogos estão as sulfonilureias. As sulfonilureias, elas são bloqueadoras de canal de potássio dependente de ATP. Então, esse canal vai ser bloqueado por esses fármacos. Esses canais bloqueados vão aumentar, né, indiretamente, elevar os níveis de cálcio intracelulares, aumentando a secreção de insulina. Tá? Além disso, as sulfonilureias reduzem os níveis séricos de glucagon e a sua ação, como eu disse, é bloqueio e fechamento dos canais de potássio. A primeira geração das sulfonilureias foi desses fármacos, né? Tolbutamida, clorpropamida e atolazamida, e a gente já tem outras gerações nas sulfonilureias, entre elas, na segunda geração, talvez a mais utilizada é a glipenclamida. E aqui uma apresentação, né, da clorpropamida, que é o diabinese, que é um fármaco bastante utilizado em diabetes do tipo 2 no Brasil. Bom, o segundo grupo são das biguanidas, né? A principal biguanida, mais conhecida, mais utilizada é a metformida. A metformida, que tem uma apresentação dela, o mecanismo de ação, né, ainda não está completamente esclarecido. Se sabe que a ação da metformida não depende das células beta-pancreáticas, então, diferentemente das sulfonilureias, que vão agir no receptor, né, no canal iônico de potássio, ou seja, nas células beta-pancreáticas, as biguanidas não. Elas vão reduzir a glicogênese hepática e também renal, ela reduz a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, então, por isso, elas também são utilizadas em outras síndromes metabólicas, como, por exemplo, obesidade. Estimula
a glicólise nos tecidos e reduz os níveis plasmáticos de glucagon. Então, tem uma série de efeitos, né, da administração das biguanidas que vão, no final das contas, reduzir a glicemia plasmática. Muito bem. Quais são as complicações da diabetes não tratada? Em todos os casos, diabetes do tipo 1, 2, 3 e 4, né? É mais comum a gente observar essas complicações no tipo 1 e no tipo 2, né? Já que o tipo 3 e o tipo 4, elas têm curta duração no indivíduo. Quais são as complicações? Primeira complicação, que é muito comum nos diabéticos, são os problemas nos olhos. Entre eles dois, catarata e a retinopatia diabética. A catarata vai levar a uma opacidade que pode ser total ou parcial do cristalino, e isso pode levar a cegueira. E a retinopatia diabética é causada por lesão na retina. Essas lesões, elas vão danificar a retina, e isso também pode levar à cegueira. Problemas nos pés e na pele também são muito comuns no diabético, né? Inclusive, as lesões são lesões características de pé de diabético. Elas são causadas por lesões nos vasos sanguíneos e também nos nervos. Essas lesões no vaso sanguíneo são causadas por um aumento na viscosidade plasmática, causado por esse acúmulo de glicose, de gordura, até de insulina no indivíduo. Isso vai aumentar a viscosidade, vai dificultar o fluxo sanguíneo, particularmente nos vasos de menor calibre, que estão distribuídos em regiões mais periféricas no organismo, entre eles os membros, particularmente os membros inferiores, os pés, por conta também do efeito gravitacional e a tendência de acúmulo de sangue nessa região. Tá? Então, vai reduzir a circulação sanguínea em algumas porções nos pés, que pode levar a danos neuronais também, né, por redução na distribuição metabólica para esses tecidos. Com isso, os pés ficam mais dormentes, os indivíduos, eles não sentem quando eles machucam os pés, batendo, por exemplo, no pé de uma cadeira, calçando um calçado que aperta, e isso vai causando essas pequenas lesões que vão ter uma cicatrização muito lenta e demorada por conta do prejuízo na circulação sanguínea nessa região, podendo inclusive dar origem a infecções secundárias que podem agravar ainda mais as lesões e o tratamento delas. Então, é fundamental para um indivíduo diabético que ele verifique os seus pés e cuide dos pés diariamente, observando se não tem qualquer machucado, qualquer lesão, e tratar o mais rápido possível antes de que forme essas feridas. E usar calçados que sejam confortáveis. Outras complicações são problemas nos nervos, né? Particularmente também causado por feridas, por infecções, por diminuição na vascularização sanguínea. Isso vai levar à dormência em membros, à perda de sensibilidade. E outras complicações são infecções no trato genital feminino, na pele, no trato urinário, doença renal ou insuficiência renal, que é a nefropatia diabética, também causada pelo aumento na carga renal no indivíduo, e dificuldades para obter ou manter uma ereção, que é a impotência, no caso dos homens. Também por problemas de vascularização causado por essa carga aumentada de solutos na circulação.
Problemas nos vasos sanguíneos e problemas cardíacos, né? Pode inclusive levar a ataque cardíaco, né? Por uma diminuição na circulação na coronariana. Há uma doença vascular periférica bem característica dos diabéticos, né? Os sintomas: dor, sensibilidade, cansaço, queimação, desconforto nos músculos dos pés, panturrilhas e coxas. Inclusive, isso é uma queixa muito comum no diabético, sentir muitas dores nas pernas e, inclusive, isso atrapalhar o sono. Formigamento nos pés, sente, inclusive, o peso das roupas, ele é desconfortável sentir esse peso. E as úlceras que vão ter um tratamento, né, e uma evolução muito difícil. Como tratar, né? Então, além de controlar os níveis glicêmicos, de fazer, né, uma boa intervenção farmacológica quando ela é necessária, exercício físico são fundamentais, também porque não só vão reduzir os níveis glicêmicos, os níveis de gordura, mas também vão ajudar a melhorar a circulação sanguínea, e com isso, né, melhorar todo o contexto no indivíduo. Um risco também é o desenvolvimento de pressão alta ou hipertensão. Inclusive, a hipertensão é um agravante da diabetes do tipo 2, e ela vai ser observada, né, ela causa vários sintomas, né, dor no peito, dor de cabeça, pode levar a glaucoma, né? Então, aumento na pressão intraocular, tontura, zumbido, fraqueza, sangramento nasal, e não existe cura para diabetes, apenas acompanhamento, redução dos danos, tentar manter os níveis glicêmicos os mais adequados possíveis, né, junto com um estilo de vida saudável. Como vocês viram no vídeo, né, aumento dos níveis de gordura é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes e também de doenças cardiovasculares, e ambas combinadas vão aumentar ainda mais os efeitos deletérios já mencionados, né? Muitas vezes as doenças relacionadas ao aumento no nível de colesterol, ela não apresenta sintomas, ela vai apresentar sintomas mais tardiamente, quando se instala a doença cardiovascular, tá? Né, aqui os fatores de risco, né, como uma vida sedentária, consumo excessivo de alimentos ricos em gordura, em aumento também no consumo de sal, álcool, tabagismo, tudo isso também se soma aos níveis elevados de colesterol, contribuindo para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, que vão contribuir para o desenvolvimento ou para agravar os sintomas do diabético. Então, aqui estão ilustradas as recomendações. Então, além da intervenção farmacológica, se necessária, na diabetes do tipo 2, e, obviamente, a insulinoterapia no diabético do tipo 1, as recomendações de estar, né, acompanhando sempre a sua saúde com visitas regulares ao clínico ou ao endocrinologista, ao oculista, também a saúde oral com o dentista, porque as lesões na gengiva também são lesões comuns. Fazer uma boa alimentação, exercícios físicos regulares e abaixar o peso. Então, existe já bem estabelecido um protocolo de tratamento das síndromes metabólicas de forma geral, incluindo a diabetes tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, né? Que envolvem exercício físico e alimentação. Então, aqui estão as planilhas desses protocolos, que depois vocês podem estar dando uma olhada com mais atenção, e que são passados para o paciente. E aqui também o protocolo de alimentação da dieta, né, tanto em calorias como com a qualidade desses nutrientes, para então atingir esse objetivo de controlar a diabetes e, com isso, diminuir os riscos
de desenvolver as doenças secundárias. Bom, além da diabetes, a gente tem outras síndromes ou patologias que envolvem distúrbios metabólicos, né? Então, podem ser todas elas incluídas no que a gente chama de síndrome metabólica, que vai ser representado, né, por um conjunto de fatores que levam a risco cardiovascular, normalmente associados com aumento nos níveis de gordura plasmáticos. E também a resistência à insulina. E essa resistência à insulina, ela vai ser responsável pelo aumento da mortalidade cardiovascular na síndrome metabólica. Bom, existem vários fatores que predispõem o indivíduo à síndrome metabólica, entre eles predisposição genética, então, indivíduo que, né, nasce, né, em uma família que é uma família que já tem síndrome metabólica, que já apresenta obesidade ou sobrepeso, tem maior chance de desenvolver também síndrome metabólica. Alimentação inadequada, principalmente desde a infância, e a falta de atividade física e também o tabagismo são fatores de risco de desenvolvimento de síndrome metabólica. Bom, a obesidade é uma síndrome metabólica, né? Na verdade, a gente não tem só um tipo, né, de obesidade, tem várias também etiologias, mas todas elas associadas a um aumento de peso que causa risco ou aumento da chance de mortalidade, risco de morte. E existem vários fármacos que foram desenvolvidos no tratamento da obesidade. Eu vou mencionar alguns deles, né? Então, o primeiro que eu menciono é a sibutramina. A sibutramina, ela é um antidepressivo, ela vai agir no centro que controla, no hipotálamo, que controla o apetite, reduzindo o apetite. Então, a ideia dessa abordagem é diminuir a ingesta de alimento calórico, tá? E a perda de peso no indivíduo que faz uso da sibutramina tem duplo mecanismo, né? Então, esse da redução da ingesta de alimento calórico, né? Porque ele se sente mais saciado, mais saciada, e também diminuição da fome, prevenindo o declínio do gasto energético que vai seguir a perda de peso, né? Então, aumenta a saciedade, reduz o apetite e a fome, então isso vai ajudando o indivíduo a reduzir os níveis de gordura corporal. Então, aqui, para resumir, né, esse mecanismo, né, que a gente vê na fisiologia, né, então, no hipotálamo a gente tem dois conjuntos de ou grupamentos neuronais que vão compor o centro do apetite e o centro da saciedade, e a gente tem entre os neurotransmissores, né, serotonina, que é o principal mediador aqui do apetite, e a noradrenalina, que é o principal mediador da saciedade. E a sibutramina, ela vai agir na fenda sináptica, se ligando a receptores pós-sinápticos, inibindo, então, o apetite, reduzindo a ação da serotonina e estimulando, né, ativando a saciedade, mimetizando a ação da noradrenalina aqui. Bom, desde 2010, a utilização desse grupo de fármacos está suspensa por conta de um aumento no risco de acidentes cardiovasculares, por consequência de um aumento na pressão arterial e também na produção de arritmia cardíaca.
Então, foi observado aumento de frequência cardíaca, aumento na pressão arterial dos indivíduos que fazem uso desse grupo de fármacos e há, então, essa recomendação na suspensão dessa venda. Existem outros medicamentos, a maior parte deles hoje apenas vendidos com controle, né, de receita, que são a anfepramona, que vai agir também na liberação de noradrenalina, inibindo a fome, lá no mesmo centro, né, da fome e da saciedade. O Femproporex, que também inibe apetite. Além disso, ele reduz os níveis de colesterol e de triglicerídeos. E o Manzidol, que vai bloquear a recaptação de noradrenalina, ou seja, aumenta, né, o tempo que a noradrenalina permanece nessa fenda sináptica, causando, então, essa redução de fome e sensação de saciedade por mais tempo. Ela é uma droga, um fármaco hoje considerado anorexígeno e causa dependência. Bom, todos esses fármacos, né, que são ali, né, antidepressivos, são antidepressivos por quê, né? Porque modulam também, né, a ação serotoninérgica central, causam uma série de reações adversas, por isso o seu uso é extremamente controlado e em alguns fármacos, inclusive saindo do mercado, né, saindo das farmácias, né, por várias recomendações, que são muito comuns no sistema cardiovascular: taquicardia, palpitação, aumento da pressão arterial, hipertensão, vasodilatação, ondas de calor. Também são muito comuns no sistema gastrointestinal: prisão de ventre. Menos comuns, mas também presentes, náusea, e para os indivíduos que têm hemorroida piora por conta até do aumento da pressão. No sistema nervoso central, bastante comuns são os efeitos de insônia, agitação, insônia, inquietude, boca seca. Comuns: delírio, parestesia, cefaleia, ansiedade. Na pele, sudorese. Nas funções sensoriais, alteração no paladar. Ou seja, são vários efeitos adversos, né, que precisam ser considerados na hora da recomendação de uso de qualquer um desses fármacos inibidores da fome ou estimuladores da saciedade. Bom, e finalmente eu vou trazer para vocês uma última abordagem farmacológica para tratamento de síndromes metabólicas, entre elas a obesidade, que vem sendo utilizada com cada vez mais, com maior frequência. Aqui em Brasília é muito buscada essa intervenção farmacológica, mas ela não foi aprovada em nenhum órgão de controle, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, enfim, essa intervenção ela não é aprovada, mas como ela é muito utilizada, e particularmente em Brasília, eu trago para vocês, que é o uso da gonadotrofina coriônica humana, ou beta-HCG. Beta porque ela tem formada de 2 subunidades e normalmente se usa só a subunidade beta. Quem que é a beta-HCG? Ela é uma glicoproteína que é produzida na placenta humana, e esse é o tecido produtor originalmente da gonadotrofina coriônica. É o hormônio exclusivo da gravidez, por isso ela compõe esses testes rápidos de comprovação de gravidez. Então, como eu disse, é uma proteína de 2 cadeias, alfa e beta. Ela garante, né, durante a gravidez, a integridade da placenta para que o feto possa se desenvolver. Sem a gonadotrofina coriônica, depois que os níveis de progesterona caem, o desenvolvimento fetal seria inviável. Então, ela é fundamental, a presença dela é fundamental para o desenvolvimento do embrião. Ela traz, né, além disso, uma imunidade extra durante a gravidez, ela vai proteger a vida do desenvolvimento,
e ela tem vários efeitos no metabolismo, aumentando a energia, a qualidade do sono e diminuindo a irritabilidade na gestante. E é por meio desses efeitos no metabolismo que a gonadotrofina coriônica passou a ser utilizada para síndromes metabólicas, tá? Ela também é um marcador tumoral para cânceres, principalmente cânceres uterinos, né? E é um indutor de ovulação nos tratamentos de fertilidade. Bom, então ela pode ser utilizada como um coadjuvante no tratamento de sobrepeso. Esse protocolo para obesidade e para sobrepeso foi descrito por um médico, que é o Albert Simeons, que propõe uma dieta hipocalórica junto com a administração de beta-HCG. Bom, fiquem, né, pasmos, pasmas, a dieta diária de caloria recomendada pelo Simeons é de 500 calorias, ou seja, muito abaixo do que uma dieta considerada normal, tá? Então, uma dieta de eficiência de caloria, né? Segundo o Simeons, é uma dieta com menor sacrifício. Por quê? Porque o beta-HCG, em doses baixas, ele vai acelerar o metabolismo, a sua ação vai ser uma ação central, hipotalâmica, e essa aceleração do metabolismo vai aumentar a taxa de degradação e de consumo de gordura, preferencialmente não agindo em massa muscular, e por isso não teria esses efeitos que são comuns com o uso desses fármacos anorexígenos, né? Esses antidepressivos que eu descrevi anteriormente. Como é que ele funciona, né? Sim, na gestação, ele vai não só prover essa integridade placentária, que é fundamental para o desenvolvimento fetal, mas na mãe, né, na gestante, vai aumentar esse consumo, né, de estoques energéticos. Para quê? Para prover ao embrião desses nutrientes, né? Então, os monômeros de carboidratos, aminoácidos, ácidos graxos, etc., para o desenvolvimento do embrião. Então, tem esse duplo mecanismo, não só no desenvolvimento fetal por conta da integridade placentária, mas também de, na mãe, aumentar essa disponibilidade de substratos que vão ser usados pelo feto para o seu próprio desenvolvimento. Então, vai agir particularmente na gordura corporal, né? Principalmente na gordura de proteção, que está sendo depositada e a compartimentalizada. Então, vai reduzir os níveis de gordura no indivíduo, agindo somente na gordura, não age em músculo, como eu disse, né? Bom, como funciona, né? Então, o corpo vai ser enganado de uma forma provisória, de como se ele estivesse se preparando para uma gestação, só que essa gestação, obviamente, não vai estar acontecendo, né? E a pessoa, então, ela vai utilizar toda essa energia gerada, porque ela já não vai ter uma ingesta calórica na sua dieta, como eu disse, a dieta é de 500 calorias diárias, então vai ter essa massiva queima de gordura pelo indivíduo, que vai prover essa energia necessária para o indivíduo desenvolver as suas atividades, né? Então, uma comparação, né, que Simeon faz, né, entre as intervenções anorexígenas e hipocalóricas com o uso do beta-HCG, é que aqui não existe proteção de encefálica, como eu disse, esses fármacos eles vão agir também em outros receptores neuronais. Hipocalóricas vai ter consumo de massa muscular, vai causar tolerância e dependência com esses fármacos e alterações psíquicas, né? Com beta-HCG
vai ter essa proteção do sistema nervoso central, não vai ter perda muscular, vai ter uma queima de gordura que é muito exagerada, normal, não causa tolerância, não causa dependência, não altera qualquer estado psíquico, mental ou comportamental. Alguns efeitos colaterais, fome, obviamente, né? Porque ingesta de 500 calorias diárias, né? Constipação, cefaleia, fadiga, barará, né? Podem estar sendo observadas, mas com um grau, né? Uma intensidade muito inferior ao que é observado com o uso dos fármacos que atuam como antidepressivos. E o tratamento ele precisa ser multidisciplinar, então não só o endocrinologista, mas também um nutrólogo, um nutricionista, é preciso também fazer atividade física, enfim, tem uma equipe multidisciplinar treinada que vai acompanhar. Como eu disse, não está aprovado para utilização, né? Com essa finalidade, existe beta-HCG nas farmácias, né, para uso? Sim, existe. Para quê? Para garantir a integridade placentária para as gestantes que têm alguma deficiência na produção do beta-HCG, né? Existe toda uma pressão, né, junto aos órgãos de regulamentação, né, que defendem, né, o uso do beta-HCG em síndromes metabólicas, mas como os estudos ainda são insuficientes, não existe uma comprovação de médio e longo prazo de que ele tem um efeito positivo nas síndromes metabólicas e que não causa efeitos colaterais importantes, né, deletérios, para que ele seja aprovado, tá? Então, quem usa aqui no Brasil, né, particularmente em Brasília, né, adquire principalmente as versões em ampolas e mais facilmente a versão importada. Muito bem, com isso nós encerramos nossa aula de hoje e eu abro em seguida para perguntas.